Oi, Josi, boa tarde a todos. Seja bem-vindo aqui à nossa comissão aqui de seminários do programa Multicêntrico. Eu agradeço, então, vamos começar? Eu agradeço a participação de todos os alunos aqui do nosso programa. Essa é uma atividade que nós começamos e estamos fazendo ela mensalmente, né, para que nós possamos nos conhecer melhor. Então, cada mês, cada última sexta-feira de cada mês, nós vamos ter aí a palestra de um dos professores das diferentes associadas do nosso programa. Nós começamos, então, o mês passado com a nossa coordenadora, Rita Dornelles, né, falando do nosso programa, e hoje, dando continuidade, tem aqui o professor José Luiz Brito Alves, que é aqui da nossa associada da Universidade Federal da Paraíba. Antes do Zé começar, eu vou falar um pouquinho sobre... Estou abrindo aqui, Zé. Falar um pouquinho sobre o currículo dele. Só um minutinho. Meu computador está lento. Então, eu vou falar o professor José Luiz. Ele é professor adjunto aqui da nossa universidade, como eu já falei. Ele está vinculado ao Departamento de Nutrição do Centro de Ciências da Saúde, aqui da UFPB. Ele tem graduação e pós-graduação em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco e o doutorado dele é em neuropsiquiatria, em ciências do comportamento também pela UFPE. Fez também um doutorado parte sanduíche na Universidade de Lyon, na França, e ele é, então, credenciado do nosso programa multicêntrico e também no Ciências da Nutrição aqui da UFPB. A pesquisa do professor José Luiz é sobre o papel da microbiota intestinal no desenvolvimento de desordens cardiovasculares e metabólicas e sobre a intervenção com probióticos como ferramenta para modular a microbiota intestinal e reduzir desordens cardiometabólicas. O José Luiz, é importante, né, dizer, também é membro da Sociedade Brasileira de Fisiologia. Zé, é muito bem-vindo aqui ao essa nossa atividade de seminários, e a palavra é sua. Oi, Josi, boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite, né? Uma satisfação estar falando aí de um tema que a gente tem trabalhado aí nos últimos anos, aqui na UFPB, e eu vou aqui fazer uma apresentaçãozinha, e é nessa cadê? Ok. Deixa eu ver se vai dar certo, pessoal. Aqui. Conseguem visualizar? Eu vou ficar sem... Não, ainda não, Zé. Você não compartilhou, na verdade, ainda com a gente sua apresentação. Não? Não. Deixa eu compartilhar novamente. E agora? Sim, estamos vendo. Bom, pessoal, então, a gente vai falar de um tema que é sobre a microbiota intestinal e a terapia com probióticos.
em alguns momentos, a gente vai estar no programa de fisiologia, mas tentei trazer uma abordagem, né, tanto da fisiologia como da clínica em si, né, em algumas perspectivas, enfim, para quem pensa em trabalhar, enfim, de conhecimento, e para quem pensa, às vezes, fazer uso de probióticos e tem algumas dúvidas, né? Eu até falei com Josiane o motivo, ela perguntou, Zé Luiz, por que é tão caro danado um probiótico? Realmente, o preço desses produtos no Brasil, ele é alto, e eu vou falar um pouco o motivo. Bom, pessoal, então, agradeço, né, o convite do Multicentro com Ciências Fisiológicas, e também, claro, a Sociedade Brasileira de Fisiologia, né, e a UFPB. Então, quando a gente fala de microbiota intestinal, né, então, observem que eu estou chamando a atenção para uma microbiota específica. Por quê? Porque a gente tem várias populações de bactérias, né, espalhadas em toda a nossa dimensão corporal, né, desde bactérias, né, da cavidade oral, de retina, de pele, enfim. A gente vai falar de uma específica, que é a microbiota intestinal, que de todas as microbiotas, né, ou seja, uma população de bactérias, vírus, né, que colonizam de maneira mutualística, né, o hospedeiro, a gente vai falar de uma que tem sido aí alvo, né, de várias pesquisas nos últimos anos. E de um probiótico, né, que é conceituado como uma bactéria, né, que ela confere benefícios à saúde do hospedeiro quando administrada em quantidades adequadas. Então, no contexto das desordens cardiovasculares e metabólicas. Claro que eu vou pontuar algumas desordens cardiovasculares, a exemplo da hipertensão, e algumas desordens metabólicas, a exemplo da dislipidemia e diabetes tipo 2. Porque senão, se a gente fosse falar de todas as desordens cardiovasculares e metabólicas, né, iríamos aí até a madrugada conversando. Bom, então, minha gente, quando a gente observa a microbiota humana, o que tem sido demonstrado é que a manutenção de uma microbiota saudável, né, para o hospedeiro, ela está estritamente ligada com um estado de saúde global do hospedeiro. E quando a gente fala nessa microbiota, são bactérias, vírus, que colonizam todo o trato digestório, desde o intestino delgado até o cólon. E à medida que a gente se aproxima do cólon, o número, a abundância de bactérias aumenta, bem como a diversidade dessas bactérias. Bom, o que tem sido demonstrado é que quanto maior for uma diversidade bacteriana colonizando esse intestino, melhor é o estado global de saúde do hospedeiro. Isso por quê? Porque tem sido demonstrado, né, que quando eu passo aqui, ó, essas células intestinais, os enterócitos, eles conseguem, né, observa, bem próximos, graças à presença de proteínas de junção chamadas de tight junction.
tais como ocludina, claudina, zoulina, que são proteínas de junção. Isso é extremamente importante para conferir ao epitélio intestinal uma característica de seletividade. Um segundo ponto, que aqui não está bem mostrado aqui nessa figura, é que acima dessa membrana epitelial há uma camada de mucosa extremamente importante para proteção desse tecido epitelial. Então, essa membrana de mucosa, essa síntese de muco, ela só é feita graças à presença de células produtoras de muco. A exemplo das mucinas, as MUC, MUC1, MUC2. Bom, e o tipo de bactéria que coloniza esse intestino também exerce uma característica importante para prevenção, né, e manutenção desse epitélio íntegro. Entre essas bactérias, é consenso que, né, o gênero Lactobacillus, ele é um dos que conferem benefício à saúde do hospedeiro. Então, quanto menor a população de células, né, de bactérias, né, do gênero Lactobacillus, maior é a chance desse epitélio sofrer algum dano ou alguma lesão. Então, observa que o intestino, ele é um tecido que vai comunicar diretamente a periferia com a circulação. Então, se a gente não tiver essa seletividade de membrana, muitas bactérias ditas como patobiontes, né, exemplo, Escherichia coli, elas podem, né, translocar da membrana epitelial para a circulação. Toda vez que a gente tem essa perda de seletividade, ou perda de barreira intestinal, a chance de bactérias translocar é altíssima. Nesse caso, a gente pode ter aí um quadro, por exemplo, de uma septicemia, uma inflamação crônica sistêmica, decorrente de uma quebra de barreira intestinal, da qual a população de micro-organismos ou de bactérias que colonizam o intestino exerce uma função fundamental. Então, toda vez que eu tenho uma perda de membrana, toxinas produzidas por algumas bactérias uma própria população de bactéria translocando para a circulação, ela aumenta. E quando isso acontece, tem vários trabalhos demonstrando, né, que ao se ligar ao LPS, ligar no seu receptor de LPS, ou Toll-like receptors, isso promove uma ativação de uma cascata inflamatória, né, dependente, por exemplo, de NF-kappa-beta, que vai potencializar um aumento de citocinas pró-inflamatórias, tanto em nível de intestino, como em nível de tecidos periféricos.
Por quê? Porque tem sido demonstrado que há, por exemplo, receptor do tipo Toll-like no coração, nos rins, no fígado. Então, à medida que eu transloco mais toxinas indesejáveis, que a princípio deveriam estar blindadas, né, pela seletividade intestinal, eu favoreço que alguns órgãos, né, responsáveis por esse controle do metabolismo estejam vulneráveis à ação do lipopolissacarídeo em seu receptor e, consequentemente, na ativação de cascatas pró-inflamatórias, que, em princípio, pode ocasionar um desequilíbrio em vários processos metabólicos, em vários tecidos metabolismo. Então, essa manutenção de uma diversidade adequada de bactérias no intestino, ela é extremamente benéfica para o hospedeiro. Bom, um segundo ponto que também é importante é que essas bactérias, elas utilizam, né, de toda a dieta de lipídio, de proteína, de carboidrato para seu metabolismo. E nesse processo de utilização de carboidrato, de proteína e de ácido graxo, né, e de lipídios, há a síntese pelas bactérias de várias vitaminas e de vários metabólitos. Daí, eu vou chamar atenção para alguns metabólitos que são produzidos a partir da microbiota intestinal. A exemplo dos ácidos graxos de cadeia curta, acetato, butirato e propionato, como também alguns metabólitos indesejáveis do ponto de vista de metabolismo renal, por exemplo. A exemplo do cresil ou cresol, né? E da trimetilamina, que a gente vai abordar aqui nos próximos slides. Então, pessoal, seja a bactéria, seja os metabólitos, ou seja, alguns genes que possam estar modificando nessa relação, isso impacta diretamente, né, para o tecido entérico, como também para todos os órgãos chaves do metabolismo. Essa população que habita o intestino, essa população de bactéria, ela é extremamente complexa. E a gente está, né, talvez, no início de uma escalada de uma montanha. Né? Por que eu digo isso? Porque a todo momento várias espécies de bactérias estão sendo identificadas e cada uma tem uma característica específica. Se a gente quiser compreender um pouco mais dessas bactérias, né, o que tem sido demonstrado é que essas bactérias elas estão distribuídas em 6 filos, né, os firmícotes, bacteroidetes, actinobactérias, Verrucomicobria, Proteobactéria e Eucariota. E cada filo desse vai ter uma classe, que vai ter uma ordem, que vai pertencer a uma família, e um gênero e uma espécie. Então, se a gente observar em nível de espécie, né, gigantesca de bactérias, cadê ela? Essa daqui, ó. Então, que
pertence à ordem das Clostridium, da classe Clostridium do filo Firmicutes. Essa bactéria, essa família de bactérias, Lactobacillus, curta, né? E ela pertence ao filo Firmicutes, que em estudos anteriores, né, anteriores que eu digo até uns 3 anos atrás, o que tem sido demonstrado é, se eu tenho uma microbiota intestinal povoada, principalmente por bactérias do filo Firmicutes, isso tinha associação, por exemplo, com obesidade. Mas observa que no próprio gênero, no próprio filo Firmicutes, eu posso ter bactérias que, em tese, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Então, essa razão, a princípio, que estava sendo descrita como importante para os ensaios experimentais em clínicos, por exemplo, de bacteroidetes e firmicutes, ela tende a ter menos importância nos estudos de microbiota intestinal. Por quê? Porque não necessariamente uma bactéria do filo Firmicutes, ela se configura como uma bactéria patogênica ou patobionte. E da mesma maneira, nem todas as bactérias dos bacterioides são benéficas. Isso é tão verdade, pessoal, que se a gente olhar, por exemplo, para o gênero dos lactobacilos, eles pertencem aos firmicutes. E daí, a grande maioria de todos os probióticos que são utilizados, desde para os recém-nascidos até a terceira idade, a maioria contém lactobacilo. Então, olhar apenas para firmicutes e bacteroidetes tem sido não tão bem valorizado. E o mais importante é olhar para microbiota como um todo. Bom, um outro ponto importante que eu pontuei ainda agora é a produção desses ácidos graxos de cadeia curta, notadamente acetato, butirato, propionato. E esses ácidos graxos de cadeia curta, eles têm realmente se destacado na ciência por conferir vários benefícios à saúde do hospedeiro. Por exemplo, tem sido demonstrado que a presença do butirato, em áreas hipotalâmicas, tem sido relacionado com um processo de saciedade e um gasto energético elevado. Tem sido demonstrado que esses ácidos graxos, ao se ligarem em seus receptores, dependentes de proteína G, eles conferem um efeito vasorelaxante. Em nível hepático, tem sido demonstrado um aumento da oxidação de lipídios, tudo dependente desses ácidos graxos de cadeia curta, que são sintetizados pelas bactérias da microbiota, que são sintetizados pelas bactérias intestinais. Então, tem esse receptor, quem trabalha com a parte cardiovascular e respiratória, por exemplo, já identificado em corpúsculo carotídeo. Então, isso demonstra que esses ácidos graxos podem estar modulando o quimiorreflexo, por exemplo, periférico. Então, também é um campo novo, e que tem sido
explorado, né, o campo chamado de metabolômica, na verdade, identificar esses metabólitos e o seu efeito para a saúde. Bom, mas nem todos os metabólitos eles são produzidos pelas bactérias, eles são tão, como é que eu posso dizer, do bem para a saúde do hospedeiro. Tem sido demonstrado que alguns metabólitos produzidos pelo processo de fermentação proteica, a exemplo do sulfato de pecresil e de indoxil, esses metabólitos, eles são excretados em via sistema renal. E um aumento de pecresil e indoxil, ele tem sido associado com a redução da taxa de filtração e da função renal propriamente dita. Então, observa que, a depender da característica da microbiota que está colonizando o hospedeiro e uma dieta rica em proteína, quando eu faço alusão a rica, eu estou dizendo uma dieta acima de 20% do valor calórico total da dieta sendo de fonte proteica. Isso pode estar levando a uma redução de filtração glomerular subdiagnosticada. Até porque a gente só vai ter aí alguma sintomatologia de dano renal quando você tem aí mais de 70%, né, de perda de função renal. Então, isso é um ponto importante que precisa ser refletido até em algumas intervenções nutricionais. Um outro metabólito que ele é produzido graças à presença de uma trimetilamina liase presente nas bactérias é a trimetilamina, né? Ou, depois que é ativada no fígado, chamada de óxido de trimetilamina. E esse metabólito, especificamente, ele é produzido pelas bactérias, né, quando quantidades de colina, carnitina, são fermentadas no cólon. E essa carnitina, essa colina, ela é realmente vinda de produto animal, né, de carne vermelha, por exemplo. As diretrizes de nutrição tenham recomendado cautela, né, no consumo excessivo de carne vermelha. Por quê? Porque esse metabólito, especificamente, tem vários ensaios clínicos demonstrando ser um fator de risco, né, para aterosclerose, disfunção endotelial, aumento de trombose, e isso levando, né, a doenças cardiovasculares e a doença renal. Pessoal, entender a microbiota frente a qualquer intervenção nutricional, em tese, poderia, né, para condições específicas patológicas, trazer resultados mais promissores dessa intervenção, chamada de uma nutrição personalizada baseada na microbiota, por exemplo, do paciente. Isso ainda não é possível, certo? Mas é uma reflexão para, quem sabe, uns 10 anos. Bom, e quando a gente fala dessa microbiota, ela é dependente de toda nossa dieta. Porque, a depender da dieta que a gente consome,
alguns grupos de bactérias, eles se expressam ou colonizam mais a microbiota. E o interessante é que quando a gente observa a evolução, né, da nossa espécie, do Homo sapiens sapiens, a gente tem duas características marcantes nesse processo de transição nutricional. Por exemplo, se eu observo um consumo de um Australopithecus, o consumo energético de um Australopithecus e de um Homo sapiens sapiens, nessa cadeia evolutiva, os nossos ancestrais, praticamente, eles dobraram o seu consumo energético e aumentaram, né, o consumo de proteína. Associado a isso, tivemos uma redução estatística, né, significativa do gasto energético. À medida que o homem aí começou a dominar, né, a formar territórios, essa capacidade nômade foi reduzindo, então a gente se tornou mais sedentário e um consumo energético maior, que foi fundamental para a evolução da espécie Homo sapiens sapiens. Foi esse aumento de consumo de energia que permitiu, né, nos tornarmos bípede, que permitiu, né, o crescimento da nossa calota craniana e que permitiu toda a evolução cognitiva que tivemos. Bom, sendo que durante esse processo de evolução e domínio do fogo, da culinária, a gente chega numa era industrial em que o consumo de alimentos industrializados, ricos em gordura, de alta palatabilidade, né, ricos em sódio, em açúcar simples, aumentou de uma maneira expressiva e que tem sido os principais responsáveis por todas as desordens cardiovasculares e metabólicas no mundo. E quando a gente observa a microbiota dos nossos ancestrais ou de algumas populações que não foram ainda impactadas por esse processo de industrialização, né, algumas populações tradicionais, é possível observar que realmente a microbiota de uma população com um consumo elevado de vegetais, de frutas, de fibra, ela é totalmente diferente da microbiota da população que sofre esse processo de industrialização alimentar. E a gente observa, por exemplo, a diversidade filogenética dessas populações nacionais, ela é alta, em detrimento de populações industrializadas. E o que dizer? Isso quer dizer que há uma maior e diversidade de espécies usando o ensino dessas populações nacionais. Já as populações industrializadas, essa diversidade baixa. E isso é observado em todos os protocolos, seja experimentos, né, de induzir um consumo de uma high fat, por exemplo, para um rato, seja analisando as fezes, a microbiota de indivíduos obesos, com hipertensão arterial, com diabetes mellitus, com dislipidemia. O que observa é que essa população específica de doença cardiometabólica, a diversidade ela é baixa.
Então, um outro achado, que isso também coloca em dúvida, e até mais pesquisas vão ser necessárias, é que esse estudo aqui da Nature, ele demonstrou que a presença de Arquemância, que a princípio tem sido, os estudos têm demonstrado ser uma bactéria que contribui para a melhora de desordem cardiometabólica, mas nesse estudo eles demonstraram que a presença de Arquemância nas populações é rara e nas populações industrializadas aumentada. Então, até que ponto isso pode se repercutir em desordem cardiometabólica? Realmente ainda não tem essa informação, né? Esse achado. Bom, então, isso é verdade, né? Nós somos o que comemos. E a gente observa, né, por exemplo, nesse gráfico, olhando a diversidade, que a gente tem um aumento de diversidade de microbiota a partir do nascimento, né? Ela vai aumentando e ela casa realmente quando a gente inicia, né, o processo de alimentação, de complementar para os pequenos. E na vida adulta elas tendem a ficar estabilizadas. E na terceira idade há uma queda dessa diversidade da microbiota. Então, observa que a própria idade, ela é um fator que modifica a microbiota. Bom, e um outro ponto é realmente o tipo de dieta que a gente consome. Se a dieta ela é uma dieta saudável, por exemplo, rica em vegetais, folhosos, né, frutas, fibras, a tendência é que eu tenha aqui nesse tipo de dieta um aumento de população do filo Fites e uma estabilidade de bacteroidetes. Então, a depender da dieta, a gente consegue modular esses filos de bactéria que colonizam nossa microbiota. Então, quando a gente olhar para essa figura, ela é bem complexa, a gente poderia ficar aqui a tarde toda só falando dela, mas o que eu quero chamar a atenção é que, a depender da diversidade da microbiota intestinal e dos pólitos que são produzidos, tem uma comunicação direta com vários órgãos periféricos: fígado, tecido adiposo, músculo, sistema nervoso central, vasos. E quanto menor for a diversidade e quanto maior for a translocação ou a perda de seletividade de barreira intestinal, maior são os efeitos danosos nesses órgãos do metabolismo periférico. Então, numa condição de disbiose intestinal marcada por aumento de permeabilidade e diminuição de diversidade microbiológica, em nível muscular, a translocação daqueles metabólitos, TMAL,
lipopolissacarídeo. Em nível muscular, contribui, né, para um processo inflamatório de baixo grau e um desequilíbrio das vias glicolíticas e oxidativas do músculo, que, em longo prazo ou cronicamente, pode repercutir, por exemplo, numa menor sensibilidade à ação da insulina e, consequentemente, maior risco de diabetes tipo 2. E o que leva esse quadro de desbiose intestinal? O que pode levar? Vários fatores. Por exemplo, utilização de antibióticos cronicamente, consumo exagerado de ácido graxo saturado, de açúcar simples, de sal. Tudo isso pode estar contribuindo para um quadro de desbiose, e esse quadro de desbiose levando a todas as alterações cardiovasculares e metabólicas. Bom, e isso é verdade. Então, isso aqui é um artigo de revisão também publicado na Nature Immunology, que eles demonstraram que o consumo de ácido graxo saturado, ele aumenta realmente bacterióides e lipopolissacarídeo e pode levar a um quadro de síndrome metabólica. Então, observa que o ácido graxo saturado ele é realmente um consenso. Certo? Bom, deixa eu passar aqui, senão vai ficar muito tarde. Bom, então, pessoal, quanto maior for esse prejuízo de diversidade microbiológica, de diversidade de micro-organismos ou de bactérias, e aumento dessa permeabilidade, o risco de uma endotoxemia metabólica, um aumento de inflamação de baixo grau e um déficit no metabolismo de vários órgãos-chaves podem contribuir para o desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. Bom, então, isso tem sido demonstrado em vários trabalhos, tanto da pesquisa clínica como da experimental. E daí tem esse ponto de vista aí publicado, fazer uma reflexão na Nature, se a gente estaria pronto, né, para fazer essa translacionalidade, né, de tudo que tem sido demonstrado nos estudos experimentais para a clínica. Será que a gente tem dados suficientes, né, para tentar abordar a modulação de microbiota para a clínica, do ponto de vista tanto de metabólito, como de nutrição, como, enfim, os próprios probióticos? É uma reflexão que vale a pena. Bom, fazendo uma análise crítica, um primeiro passo que a gente precisa é saber se a gente tem ferramentas apropriadas e o custo dessas ferramentas para avaliar uma microbiota. O padrão ouro para avaliar microbiota fecal é realmente coletar essas fezes, extrair o DNA dessas bactérias e, através de uma análise de sequenciamento, identificar filos, famílias, gêneros e espécies que estão colonizando aquela microbiota.
para a nossa realidade, pouquíssimos laboratórios aqui no Brasil trabalham com essa ferramenta. O número de profissionais bioinformatas com expertise de analisar essas comunidades ecológicas de bactérias ainda é baixo. Não temos uma formação em bioinformática suficiente para atender a demanda de estudos clínicos, de interpretação de dados. E no Brasil tem uma empresa chamada que é a Neoprospecta, que elas trabalham com esse processo de sequenciamento. O custo é alto. Uma análise de microbiota está em torno de R$500. Se você é um profissional de saúde que vai fazer alguma intervenção com probiótico ou qualquer outra coisa e quer avaliar o antes e depois do seu paciente, ele precisa ter pelo menos aí R$1.000 para desembolsar. Bom, na clínica, a gente consegue avaliar essa microbiota por duas ferramentas. Ou através de uma endoscopia e coletar, fazer coleta aqui de fluidos intestinais e avaliar como é que está essa população, essas bactérias. Ou através de um teste respiratório que ele indica se temos ou não supercrescimento bacteriano. Mas ele não avalia o tipo. Ele só diz se tem supercrescimento ou não. Esse teste é chamado de teste respiratório. E ele consiste o paciente ele faz uma solução de açúcar, né, de glicose. Essa glicose ela vai ser fermentada. E quanto mais bactérias colonizam o cólon, isso vai gerar uma produção excessiva de hidrogênio e que num aparelhozinho que mede esse hidrogênio, em partes por milhão, a gente consegue estimar se essa produção ela está excessiva. Quando acima de 20, é o indicativo de supercrescimento bacteriano. Bom, então, Zé Luiz, espera aí. Isso é bom ou é ruim? Supercrescimento bacteriano é ruim. Ele tem sido associado com várias desordens, doença gordurosa hepática, não alcoólica, obesidade, enfim. E como é que você propõe fazer uma terapia com probiótico, que nada mais são do que bactérias, como estratégia de modular? É que os estudos clínicos, até o momento, é consenso que essas bactérias, elas não, lactobacilos, elas não provocam supercrescimento bacteriano de intestino delgado. Então, por isso que ela é segura. Mas o supercrescimento bacteriano, ele tem sido associado com essas desordens cardiometabólicas. Então, aqui está um exemplo aqui de hidrogênio que é exalado após o consumo de uma fonte de carboidrato. Aqui, no caso, foi a lactulose, mas pode ser utilizado glicose anidra. Bom, então a microbiota ela é envolvida no desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. E por que isso é importante? Observar as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. E a tendência é que isso permaneça. Bom, na hipertensão arterial, tem sido demonstrado, né, que a microbiota, que a desbiose da microbiota intestinal, ela está envolvida com
o desenvolvimento e a manutenção da hipertensão arterial. Tem sido demonstrado que essa permeabilidade ela é maior nesses indivíduos, nessa condição de hipertensão arterial, né, desculpa, nos ratos aqui no caso, né, que a microbiota dessa condição hipertensiva, ela tem uma menor produção de ácidos graxos de cadeia curta e, consequentemente, uma menor ativação dos receptores, né, dependentes de proteína G. E, ao mesmo tempo, essa microbiota, ela está associada com uma maior translocação de lipopolissacarídeo e de óxido de trimetilamina, favorecendo processos inflamatórios e desregulação, né, do sistema imune, né, notadamente um aumento de TH17 em detrimento à TREG. E isso não acontece na condição de normotensão. Bom, então se a gente observar a desbiose da microbiota e a hipertensão arterial, esse processo, né, inflamatório associado a um quadro de estresse oxidativo, ele pode estar aí associado a um quadro de disfunção endotelial, que pode ser decorrente aqui de uma hiperativação simpática, que pode ser dependente da característica ou da condição de desbiose intestinal daquela condição e o próprio sistema imune, juntos favorecendo um quadro de hipertensão arterial. Bom, então quando a gente fala de hipertensão, a gente sempre se remete, é uma das principais características, que é uma hiperativação do sistema nervoso simpático, que culmina aí com aumento de frequência cardíaca, com vasoconstricção e aumento de pressão arterial. Nos ratos espontaneamente hipertensos, foi demonstrado nesse artigo aqui publicado no Hypertension, que a diversidade microbiológica, né, diversidade de bactérias, ela é baixa em relação ao ISTA controle. Tá vendo? São duas ferramentas. Tanto Shaw como Shannon são diversidades, né, microbiana, que são índices utilizados pela bioinformática para acessar essa diversidade de bactérias e que é baixa nos ratos espontaneamente hipertensos. A ração Firmicutes bacteroidetes, que eu relatei lá no início, é elevada, né? E o que eles observaram é que a população de bacteroidetes, ela é reduzida, tá vendo? Nos ratos espontaneamente hipertensos, e há um aumento de Firmicutes. Então, isso, claro, leva a esse aumento dessa taxa de Firmicutes bacteroidetes. Bom, isso foi um dos primeiros trabalhos a trabalhar essa relação de microbiota e hipertensão. Bom, um outro trabalho que verificou se a microbiota estava envolvida no desenvolvimento, né, de hipertensão, ela trabalhou com indivíduos, né, normotensos, pré-hipertensos e hipertensos. E o que eles observaram é que, à medida, né, que eu aumento, que eu saio de um quadro de pré-hipertensão para hipertensão, eu tenho um aumento aqui de bacterióides. Embora, né, a diversidade ela não tenha sofrido alteração. Bom, então, o que esses pesquisadores fizeram foi, se eu observar na condição de hipertensão
e na condição controle, utilizando o índice Shannon, eu tenho uma redução expressiva da diversidade bacteriana nesses indivíduos hipertensos. E o que eles fizeram foi extrair essa microbiota fecal de pessoas, né, normotensas e com hipertensão e fazer um transplante fecal dessa microbiota de humano para ratos germe-free, ou seja, para ratos sem uma microbiota específica. E olha que bacana. Esses ratos, quando eles recebem a microbiota de pacientes hipertensos, ele tem um aumento de pressão sistólica, diastólica, média, e uma tendência aqui de frequência cardíaca, demonstrando que a microbiota de um paciente hipertenso, ela pode realmente conferir um fenótipo hipertenso. Então, isso foi demonstrado, né, quando ele fez essa transfecção fecal, esse transplante fecal de microbiota de um paciente hipertenso para camundongo germe-free, houve um aumento de pressão arterial nesses pacientes. E quando foi esse ano, a gente tem uma publicação nossa, brasileira, uma equipe de professores de São Paulo, que analisaram a microbiota de pacientes com hipertensão arterial. E eles demonstraram que a diversidade nesses pacientes é menor. E lembra daquela laquinopirase que eu chamei atenção lá no início, que eram produtoras de ácido graxo de cadeia curta? Reduzida. Também essa Rosebury é produtora de ácido graxo de cadeia curta, reduzida. E Coprococcus também. Então, algumas bactérias produtoras de ácido graxo de cadeia curta estão reduzidas na microbiota intestinal de pacientes hipertensos e a diversidade desses pacientes é reduzida. Analisando nessa perspectiva de ácido graxo, né, de metabólitos da microbiota, esse estudo, né, também com pacientes hipertensos, observou que os metabólitos, né, que isobutirato, né, butirato e isovalerato estão reduzidos nos quadros de hipertensão arterial. Então, observa, até o momento, tudo levou a crer que uma redução dessa microbiota intestinal, de uma diversidade dessa microbiota, associado com redução de bactérias que produzem ácidos graxos de cadeia curta, associado com a redução desses ácidos graxos de cadeia curta, são observados no quadro de hipertensão arterial. E daí, será que a gente modulando essa microbiota poderia prevenir ou tratar a hipertensão? E como é que isso poderia ser feito? Então, a gente tem várias maneiras de modular a microbiota intestinal. Através da alimentação, prebióticos, simbióticos, fibras, o próprio transplante fecal. A gente tem uma clínica específica, a primeira clínica brasileira específica de transplante fecal em Minas Gerais, né, antioxidantes, e os probióticos. Bom, toda vez que a gente fala de probiótico, está como é que eu posso dizer? O mercado, ele cresceu, né? É um mercado bilionário, e a tendência é que esse mercado, ele cresça ainda mais nos próximos anos. E quem procura a utilização de probióticos, né, para uso de probióticos, são realmente humanos. Né? Probiótico para melhora de reprodução animal, enfim, ainda
Não se compara, claro, com que são utilizados pelos humanos. E daí a gente vai ter várias dúvidas sobre esses probióticos. Se tem alguma contraindicação, qual o melhor, se é seguro, por quanto tempo a gente deve prescrever, quando, como usar, se tem relevância clínica, qual a dose. Então, a gente fica nessa confusão, que é normal, né, por ser uma ciência em ascensão. Então, atualmente, a gente tem um ISEPP, que é uma associação internacional, né, para tratar só de assuntos relacionados a probióticos e prebióticos, e em 2014 teve essa produção desse consenso, né, internacional sobre a associação de probióticos e prebióticos, né, e o termo de probiótico. Por quê? Porque o termo estava sendo trabalhado pela indústria e pela sociedade de uma maneira que poderia confundir, né, as pessoas. Então, foi decidido, a partir da documentação, né, da Organização Mundial de Saúde, que probióticos, eles são, né, micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Então, se eu não tiver nesses produtos uma identificação clara da cepa de bactéria, né, dos efeitos à saúde, né, se melhorou, se modulou a microbiota ou não pode ser considerado um probiótico. Por exemplo, o pessoal usa muito kombucha. Ah, kombucha é probiótico? Não. Por quê? Porque ele não tem uma caracterização precisa da bactéria em si, dos efeitos à saúde. Bom, esses efeitos dos probióticos, eles podem ser alocados em 3 categorias, né? Uma característica que a maioria das cepas apresenta, né? Elas são resistentes à colonização, elas produzem ácido graxo de cadeia curta, elas são associadas a uma regulação do trânsito intestinal, né? Elas normalizam, né, uma microbiota disbiótica, e ela tem uma ação competitiva por patógenos. Então, há essa competição do ponto de vista de colonizar a microbiota em detrimento de patógenos. Alguns probióticos, eles podem sintetizar vitaminas, eles podem promover, né, essa preservação de membrana intestinal, eles podem ter algumas atividades enzimáticas e de metabolismo de ácido biliar. E outras cepas que têm efeitos raros, mas que existem cepas com essas características, de efeito de modular, né, a função endócrina, imune e neurológica, e de sintetizar alguns compostos bioativos específicos. Então, a depender da cepa, eu tenho essas características. Então, esses probióticos, eles podem estar na fórmula de fármacos, né, ou na forma de alimentos, né, uma fórmula infantil, enfim. Mas é preciso ter essa caracterização bem feita. E o que não é probiótico, né, alimentos fermentáveis com conteúdo de bactérias não identificada, isso não pode ser considerado um probiótico. Certo? Nem tampouco transplante fecal. Né? Transplante fecal não pode ser considerado como probiótico. Bom, e o que tem sido observado que esses probióticos eles vão atuar realmente nessas características que eu falei, né? De reforçar a barreira, né? De preservar essa barreira aqui de muco, de mucosa, né? De competir com patógenos, de aumentar a síntese de ácidos graxos de cadeia curta
promovendo que esses ácidos graxos de cadeia curta se liguem a esses receptores, né, acoplados à proteína G, e que confira, né, benefícios à saúde, reduzir a translocação, né, de lipopolissacarídeos e seus efeitos indesejáveis. Bom, os probióticos, eles são seguros? O que tem sido demonstrado, né, pela EFESA é que isso deve ser o primeiro ponto a ser testado em um probiótico. Se ele não tiver segurança, nem vale a pena continuar os estudos, né? Por exemplo, in vitro, para in vivo e para a clínica. Então, a maioria dos probióticos hoje, comercialmente, né, ou todos os probióticos comercialmente, comerciais, eles têm segurança atestada. Né? Bom, mas isso é bom? É. Mas a gente não tem ainda um sistema ou um órgão que fiscalize apropriadamente essas recomendações, essas normas dos probióticos. E isso tem sido uma das preocupações do mundo todo. Por quê? Porque já tem casos, né? Tem casos descritos na literatura, né, de sepsis em suplementos contendo lactobacilo, né? Morte de um infante prematuro, de uma criança prematura, né, que consumiu um suplemento probiótico que tinha, né, que estava colonizada por fungo, e isso gerou fungou, né, todo o TGI e a criança entrou em óbito. Né? O aumento de risco de mortalidade em pacientes com pancreatite aguda severa, relatado com o uso de probiótico. E por que isso aconteceu? Porque a gente teve uma explosão, né, científica referente aos probióticos. E aqui a gente ainda tem um órgão, né, que é a Anvisa, que ela controla isso muito bem. E sempre eu digo a meus alunos, do ponto de vista de segurança, isso é uma visão particular minha, eu prefiro os probióticos comerciais a os manipulados, nada contra, mas do ponto de vista de segurança. Certo? Bom, isso mostra que alguns prontos precisam ser de segurança, precisam estar realmente sendo reforçados a todo momento. Então, alguns pacientes com doenças mais severas, né, doença hepática, HIV, doença inflamatória intestinal, tem que ter muito cuidado na avaliação, né, da utilização de probióticos para esses grupos, né, principalmente no tocante à segurança. Certo? Bom, então aqui é um professor lá da Itália, ele traz essa problematização, né, de probióticos não regulados, né, e que isso pode ser, de certa maneira, um perigo para a população se a gente não tiver esse controle de segurança. Né? Isso é muito importante. Bom, pessoal, então esses probióticos eles podem ser utilizados da infância até a vida adulta, né? E realmente ele, por exemplo, hoje crianças que nascem com parto, né, cesáreo, né, ou que precisou fazer um procedimento de antibiótico, que isso depois seja repovoado, essa microbiota com probióticos. Bom, então, qual dose escolher? Por quanto tempo? Então, a sugestão é identificar primeiro a condição patológica, verificar se há revisões sistemáticas com meta-análise sobre o assunto, acessar o risco e os benefícios da intervenção e decidir, prescrever e avaliar.
né? Importante sempre em qualquer prescrição, né? Dose, tempo de administração, se é cápsula, se é pó, se é tablet. Bom, então, será que esses probióticos, eles são, né, importantes para tratamento da hipertensão? Então, tem essa revisão sistemática desse ano, que eles observam aqui, ó, que ainda não tinha nenhum estudo brasileiro, né? Ainda não tinha. O que eles chegaram no consenso é que a suplementação de probiótico ela tem efeito benéfico sobre a hipertensão, reduzindo pressão sistólica, diastólica, né, índice de massa corporal, glicose, e que a eficácia da suplementação ela foi, né, feita principalmente com múltiplas cepas, não só uma cepa específica, e o tempo de pelo menos 8 semanas. Isso foi demonstrado nessa revisão sistemática. Então, aqui em João Pessoa, a gente testou esse probiótico, né, que é chamado de Probiatop, que ele contém Lactobacillus casei, Rhamnosus, Acidophilus e Lactis, durante 8 semanas com mulheres com hipertensão arterial. E o que a gente mostrou é que essa intervenção só com probiótico, um sachê, durante essas 8 semanas, ela não impactou em nenhuma variável de peso, de índice de massa corporal, de LDL, VLDL, creatinina, ureia, MDA ou proteína C reativa. Então, não modificou durante essa intervenção. Contudo, quando a gente avaliou o efeito sobre os níveis de glicose, né, plasmática, a gente observou uma redução, né, no grupo que recebeu o probiótico de glicose, de colesterol e um aumento do HDL. Embora o poder dessa diferença tenha sido baixo, né, o poder do teste tipo 2, né, a gente testar a hipótese nula. Então, teve um poder aqui, ó, de 0,5, então foi um poder baixo. Então, isso demonstra o seguinte, que há essa diferença, mas o poder não foi alto. Em outra interpretação, ok, probiótico pode ser utilizado como uma ferramenta coadjuvante, porém ela não pode ser vista como um salvador da pátria, né? Bom, do ponto de vista cardiovascular, o que é que a gente observou? Os níveis de pressão arterial sistólica e de frequência cardíaca, eles não modificaram antes e após a intervenção com probióticos, né? Contudo, a gente realizou uma análise aqui de eletrocardiograma para ver a variabilidade cardiovascular dessas mulheres, né? No domínio do tempo, a gente não verificou nenhuma modificação. Contudo, quando a gente avaliou os componentes no domínio da frequência, o que a gente observou é uma redução do componente de baixa frequência e uma elevação do componente de alta frequência e uma redução do componente de baixa e alta frequência, sugerindo aqui uma redução da atividade simpática e aumento da atividade parasimpática ou do componente parasimpático nessas mulheres. E o poder, embora não acima de 0,8, mas foi um poder razoável aí de 0,5 até 0,6, né? Sugerindo que, embora não reduziu a pressão arterial por 1 grama apenas, né, de probiótico por 4 semanas, melhorou a parte autonômica dessas mulheres. Em relação ao supercrescimento bacteriano, aquele que eu falei lá no início, a gente observou que uma prevalência aqui, ó, de 4 mulheres, né, entre essas 34 mulheres, tiveram, né, supercrescimento bacteriano. Esse é o primeiro dado que mostra, né, uma prevalência, mesmo numa população pequena, né, de 34 pacientes, mas que dá indícios que há supercrescimento bacteriano em indivíduos hipertensos, né? Até então ninguém tinha mostrado esse dado.
porque isso acontece principalmente nos pacientes com doença inflamatória intestinal. E quando a gente observa o grupo probiótico, no início a gente tinha 3 pacientes, no final só um paciente tinha supercrescimento bacteriano de intestino delgado, né? Então, e o placebo permaneceu do mesmo jeito, demonstrando aqui que o probiótico pode estar auxiliando nessa redução de supercrescimento bacteriano. Bom, e daí, pessoal, o que tem sido demonstrado é que esses efeitos, dos probióticos, eles podem estar associados à síntese elevada de ácidos graxos de cadeia curta. E esse trabalho, ele fez a infusão direta desses ácidos graxos de cadeia curta, né, butirato, acetato e propionato, e o que eles observaram é que o tratamento nesses vasos, né, com butirato promove, né, relaxamento, do vaso. E isso pode ser associado, né, por exemplo, o butirato, a um aumento da produção aqui de NO. Né? Então, observa que os efeitos, né, mais evidentes foi realmente quando administrou butirato. Então, observando aqui, né, esses vasos, a gente pode ver aqui, né, que a presença de angiotensina 2 mais o butirato reduziu, né, estresse aqui oxidativo nesses vasos. Bom, então, tudo leva a crer que para esse paciente, estou terminando, viu, pessoal, com hipertensão, a intervenção com probióticos, pelo menos por 8 semanas, podem sim reduzir os níveis de pressão arterial. Então, a gente fez um apanhado da literatura e publicou no Pharmacological Research sobre os efeitos da terapia com probióticos para outras desordens metabólicas. E o que a gente verificou, né, é que para a dislipidemia, pelo menos 12 semanas de terapia são essenciais para ter algum efeito, né, de redução dos colesterol, LDL, vai lá, e aumento de HDL. E para diabetes tipo 2, pelo menos 8 semanas de intervenção. Então, não adianta, não é milagre vou tomar hoje probiótico e amanhã minha glicose vai estar normalizada. Não é de um dia para a noite. Pelo menos 8 a 12 semanas. Então, qual o melhor que a gente poderia estar utilizando? Então, no Brasil, não estou fazendo propaganda de nenhum aqui, viu, pessoal? Mas no Brasil a gente tem essas principais marcas de produtos probióticos, né? O Probiatop, o Sinfol, o 20B e o Flora 5. E se vocês observarem a composição deles, é bem semelhante. Por quê? Porque todas essas cepas aqui, elas são importadas. E o que as empresas fazem é colocar realmente só a sua marca. E a Anvisa tem as bactérias, claro, que são, né, que podem ser comercializadas, né? E algumas que realmente ainda precisam de aprovação. Então, qualquer intervenção com probiótico é importante sempre estar avaliando nesses pacientes, né, pelo menos, né, leucócito, né, proteína C reativa, alguns marcadores hematológicos, né, hemograma, né, perfil bioquímico. Isso é importante para você ter a segurança que o probiótico ele não está levando nenhum efeito prejudicial para a saúde do indivíduo. Então, por que o probiótico no Brasil são caros? É realmente porque nenhum é nosso. É tudo importado. E daí, a gente tem a perspectiva, né, e os estudos estão caminhando para isso, quem sabe daqui uns 5 anos a gente tentar aí ter um probiótico essencialmente brasileiro para ser, quem sabe, comercializado para alguma indústria, alguma empresa que tem interesse.
Bom, tem umas cepas que foram isoladas por um grupo de pesquisadores aqui de João Pessoa, coordenado pelo professor Evandro, e dentre essas cepas, umas me chamaram a atenção, que eram cepas de lactobacilo fermento. Por quê? Porque elas tinham essas características probióticas, elas aderiram bem ao intestino, tinham a capacidade de agregar e coagregar, antagonismo de patógenos, e sobreviveram às condições gastrointestinais estimuladas, né? Então, a gente foi tentar ver se esse probiótico, se essa cepa potencialmente probiótica poderia ter algum efeito de prevenção de desordens cardiometabólicas. Então, em um desses trabalhos, a gente pegou um rato, deu uma dieta controle, uma dieta com high fat e com colesterol elevado, e nesse outro grupo, dieta high fat com o lactobacilo fermento. E, para nossa surpresa, o que a gente observou ao final de 4 semanas de tratamento é que os ratos que receberam essa dieta high fat e receberam L-fermento preventivamente, eles tiveram redução do colesterol, de LDL, não aumentou HDL e reduziu os triglicerídeos, né? Então, demonstrando que isso poderia ser benéfico preventivamente para esses ratos. Bom, do ponto de vista de pressão sistólica, a gente observou uma redução aqui da pressão sistólica e uma atenuação aqui da frequência cardíaca. E isso foi observado que essa redução de pressão arterial, ela foi associada a uma redução do tônus simpático quando administramos o hexametone, né? Então, aqui uma clara hiperativação simpática no high fat e uma atenuação do high fat que recebeu preventivamente cepa de L-fermento. Então, os dados demonstraram, né, que a administração de L-fermento preventivamente melhorou a dislipidemia, reduziu o tônus cardiovascular simpático e reduziu a pressão arterial. Bom, e um outro modelo que a gente trabalha de dislipidemia materna, que leva a um quadro de hipertensão na prole, o que a gente demonstrou é que esses ratos, recebendo essas cepas de lactobacilo fermento já ao desmame, seja fêmeas ou machos, na vida adulta, que é um momento onde eles expressam hipertensão arterial, a gente demonstrou que esse tratamento precoce preveniu, em longo prazo, né, um desbalanço, né, no metabolismo lipídico, né, e reduziu a disfunção autonômica, né, desses animais, né, demonstrando que isso pode ser uma estratégia aí, né, para prevenir, né. O que a gente está fazendo no futuro, a gente está fazendo atualmente é analisar a microbiota e alguns desses metabólitos. Estamos fazendo alguns testes, né, de segurança e toxicidade, e quem sabe daqui a mais uns 2, 3 anos fazer a translacionalidade desses estudos com lactobacilo fermento. Bom, um outro trabalho que a gente recentemente publicou em colaboração com pesquisadores lá da Universidade de Lyon, foi utilizando uma cepa de lactobacilos, que na verdade há uma atualização desse nome lactobacilos, porque foram tantas espécies identificadas que o consenso ele tem feito essa atualização, né, chamando o lactobacilo agora de lactoplantibacilos. E a gente, ao invés de fazer essa recuperação pós-desmame, com aquela cepa, a gente fez o tratamento durante a gestação e lactação dessas fêmeas recebendo dieta high fat. E o que a gente observou é que o consumo de dieta high fat para as fêmeas, olha como ela impacta diretamente na diversidade, reduz drasticamente. E o tratamento ele tem essa atenuação, né? Ele melhora essa diversidade. Bom, e aquelas cepas produtoras de ácidos graxos de cadeia curta
foram aumentadas, nesses animais que receberam esse lactoplantibacillus plantarum. Em longo prazo, o que a gente observou é que os ratos que desenvolvem hipertensão, houve uma atenuação desses níveis pressóricos na vida adulta e não impactou diretamente na frequência cardíaca. Além disso, a gente observou, que a função endotelial desses ratos que receberam dieta high fat realmente está comprometida e que as fêmeas, as mães que receberam tratamento com probiótico e melhorou essa microbiota, a função endotelial teve uma preservação. Então, demonstrando que isso pode ser utilizado, quem sabe, de maneira translacional, se a cepa realmente passar pelos testes de segurança, para condições reconhecidamente maléficas durante a gestação e lactação e que impacta diretamente sobre o risco de doença na vida adulta dos filhos. Pessoal, desculpe quase 1h30 de palestra, mas é um tema que eu gosto de falar. Agradeço a Josi pelo convite, a Sociedade Brasileira de Fisiologia é um multicêntrico, aos financiamentos, CNPq, a FAPESC, a CAPES, que meus amigos, Josi, Valdir, têm aí dado um suporte enorme para que a gente consiga desenvolver esses trabalhos, e, claro, ao grupo de pesquisa que sem eles a gente não consegue ir a lugar nenhum, certo? E só reforçando que, Josi, a gente estará aí no congresso anual da SBFIS, fazendo aqui a propaganda, aproveitando o momento, que não percam, e a gente vai ter um módulo, coordenado pela professora Débora, só sobre essa parte de modulação da microbiota durante a gestação, certo? Então, é isso. Obrigado. Muito obrigada pela sua excelente palestra e aula. Eu vou abrir para as perguntas, tá? Nós já temos aqui no chat 2 perguntas. Eu vou ler, não sei se eles preferem fazer a pergunta, ou já que eles colocaram aqui, eu vou ler. A primeira é do Emanuel, e ele pergunta assim: foi demonstrado que fatores ambientais contribuem para a formação e manutenção da microbiota do indivíduo, e a genética do indivíduo pode selecionar determinadas populações bacterianas? Então, ele quer saber primeiro se a genética do indivíduo pode selecionar essas bactérias. E se sim, pode-se dizer que algumas pessoas possuem tendência a serem mais saudáveis do que outras pessoas, nesse ponto de vista? E aí tem uma segunda pergunta. O senhor acredita que no futuro será interessante investigar a microbiota de pessoas a fim de diagnosticar determinadas doenças? Manuel, as 2 perguntas, que profundidade, viu? Manuel. Bom, em relação à genética, eu vou falar do ponto de vista... Como é que eu posso dizer? Da fisiologia. Às vezes, ser determinista em algumas condições de microbiota é bem complicado, porque ela é muito dinâmica, Manuel. Algumas alterações genéticas, por exemplo, eu nunca li se uma microbiota, por exemplo, provavelmente tem alteração de um paciente, sei lá, com síndrome de Down. É diferente de um paciente normal. Mas se a genética determina a microbiota, é uma questão profunda, eu não sei responder com toda sinceridade, é algo que realmente reflexivo, até então, fatores ambientais, tem sido demonstrado que são os principais responsáveis por modular essa microbiota, mas talvez o apego genético seja importante. Por quê? E por que isso é importante? Do ponto de vista de nutrigenômica e nutrigenética, tem sido demonstrado que a depender da condição, nem todos os pacientes vão responder adequadamente a uma intervenção. Por exemplo,
pacientes que apresentem algum polimorfismo, sei lá, em algum gene relacionado com quilomicron, com lipoproteínas, né? Elas nem sempre vão responder a uma terapia com redução de ácido graxo saturado. Isso já tem sido demonstrado. Agora, do ponto de vista de microbiota, isso daí eu vou ficar devendo, viu, Manuel? Mas reflexão importantíssima. E a segunda pergunta, Josi, você poderia repetir? Oi, desculpa, eu estava falando com o áudio desligado, desculpa. Qual foi a outra pergunta, Josi? O senhor, se você acredita que no futuro será interessante investigar a microbiota de pessoas a fim de diagnosticar determinadas doenças. Sim, isso sim. Principalmente no início da vida, né? Talvez a gente identificar esses nichos de bactérias no início da vida, eles possam, né, quem sabe, predizer se aquela pessoa pode ter um risco elevado ou não a determinadas doenças. É isso que a gente tem refletido no laboratório. Tá. Pelo nosso tempo aqui, vou fazer a última pergunta, tá? Certo, Josi. É do Lucas Nutri, e ele pergunta: se você tem dados mais claros sobre os efeitos pós-uso de probiótico em DMT e DLP? A gente sabe que durante o uso os marcadores são atenuados, mas será que ao retirar os marcadores voltariam ao padrão anterior? Show de bola, Lucas. A gente fez essa proposta fiz uma proposta de um projeto agora para o CNPq, para tentar realmente verificar se os efeitos, né, de uma intervenção com probióticos e prebióticos por 4 meses, se a gente fizer esse stop nessa intervenção com 4 meses, se esse efeito pelo menos se permanece por 2 ou 4 meses. Isso é muito importante e que não tem sido demonstrado nos estudos. A maior parte dos estudos de clínica, experimental, faz a intervenção no final do período, coleta os dados e analisa. Então, verificar se isso se mantém, eu acho que é um diferencial dessa proposta. A gente submeteu, aguardar aí para ver se dá certo. Tá bom, então, Zé, a gente termina as perguntas pelo nosso tempo. Queria agradeço a sua participação, ter aceitado o nosso convite para participar desse nosso ciclo de palestras. Muito obrigada pela sua excelente, né, aula e apresentação dos seus resultados. E a gente aqui sabe que, como a gente faz pesquisa aqui, nós somos um grupo unido, né, é bom dizer, todos, né, nós somos aí credenciados no Multicêntrico e a gente se ajuda para tentar transpor aí essas dificuldades pelas quais estamos passando. Muito obrigada, Zé, obrigada a todos que estiveram presentes. E, mais uma vez, lembrando, nós voltamos, então, na última sexta-feira do próximo mês, então, com essa atividade. Muito obrigada. Obrigado, Josi. Um abraço a todos e obrigado novamente pelo convite. E lembrar que a palestra vai estar disponível no nosso canal lá no YouTube, viu? Massa. Tá, até mais. Tchau. Tchau.